Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10, onde nós estamos trabalhando nesse segundo trimestre sobre o tema a história de um povo escolhido, e na lição de número 10 nós vamos estudar sobre o reinado de Salomão. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Que Deus edifique você, se inscreve, deixa aí teu comentário, teu likezinho, envia essa aula para mais alguém, coloca de onde você está me assistindo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal. Janderson Nascimento, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, ser edificado, edificada e edificar vidas também para a glória de Deus. Eu espero muito que a aula de hoje possa te abençoar, tá? Que você venha ser uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje eu vou te dar algumas dicas para você ministrar a tua aula em Cristo Jesus. Que Deus use você na palavra para a glória de Deus. Vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adolescentes. Nesse segundo trimestre estamos trabalhando sobre esse tema, história do povo escolhido, analisando o reinado de Israel praticamente. Já estudamos aqui o período dos juízes, estamos agora no reinado de Salomão. É muito importante nós iniciarmos a aula por algumas dicas de leitura, ou seja, Bíblia, tá? Apresentar a Bíblia para os teus alunos. Por isso, vamos para o nosso momento de leitura bíblica para você entender como você deve fazer essa sala de aula para a glória de Deus. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar a leitura bíblica da lição, que se localiza hoje em 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 ao 15, depois capítulo 4, versículos 20 ao 25. Dica: compartilhe esses versículos com os teus alunos. Peça um aluno para ler um versículo, outro para ler outro. Isso vai dinamizar a tua aula também, tá? Apresenta a leitura da mensagem, que se localiza em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 15 e 16, que Deus use você na palavra para a glória de Deus. Eu espero muito que o Senhor te use em nome de Jesus, que você venha ser uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você tem acesso às nossas aulas com antecedência. Pode se preparar, fazer as tuas anotações, ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja toda quinta. Também toda quinta a gente disponibiliza a aula dos adolescentes lá no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, a partir das 6 da manhã, onde você pode escutar a gente também, tá? Se preparar e também aprender um pouco mais da palavra de Deus através dessas mídias sociais, onde a gente vai crescendo, avançando para a glória de Cristo. O nosso olhar de hoje, na lição de número 10, chega então no reinado de Salomão. Observe, nós já trabalhamos com você toda a transição de Israel, desde Moisés, Josué, período dos juízes, transição para o reinado de Saul, reinado de Davi, escolha de Davi, reinado de Davi que a gente estudou na aula passada, e agora nós chegamos no reinado de Salomão. O reinado de Salomão, ele é um reinado unificado, tá? E um reinado muito próspero na história de Israel. Salomão, ele tem um reinado de paz, diferente do seu pai, que tem um período de guerra no seu reinado. Salomão, ele tem um reinado de paz, e esse reinado de paz estabelecido por Salomão é um reinado muito extraordinário, porque Salomão, então, tem a bênção de Deus para construir o templo do Senhor. Até Salomão, a adoração a Deus era estabelecida no tabernáculo, uma tenda que existia. Mas Salomão agora passa
nesse momento, a construir o templo para a adoração a Deus, projeto do seu pai Davi. E nesse reinado, Salomão então aproveita para construir o seu palácio, também estabelece diversas alianças com diversos reinos, alianças por intermédio de casamentos, então isso era permitido na época. E Salomão estabelece esse reinado, e ele estabelece esse reinado com o objetivo então de agradecer e honrar o Senhor. Para a gente entender isso melhor, vamos então para o primeiro ponto da lição. Nesse primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: quem foi Salomão? Salomão é um dos 20 filhos que Davi teve. Salomão é filho de Betseba junto com Davi. Betseba foi aquela mulher que infelizmente adulterou com Davi, que era esposa de Urias também. Davi tem um primeiro filho com ela, esse filho morre por juízo de Deus e depois o Senhor restaura Davi, restaura Betseba e ambos têm um filho que se chama então Salomão. E Salomão passa a ser escolhido por Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Ele é o sucessor de Davi. Isso está também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 12, também confirma isso. O seu nome, Salomão, significa paz, ou seja, pacífico. 1 Crônicas 22, versículo 9, também vai confirmar isso. E durante todo o período do seu reinado, Salomão teve paz. 1 Reis, capítulo 4, 24, também confirma isso. Então, analisar o período do reinado de Salomão é um período que nós entendemos que ele age então com justiça. Salomão que realiza uma oração extraordinária, quando Deus então lhe concede, através de um sonho, que ele pudesse fazer qualquer pedido que lhe seria atendido. Salomão poderia pedir a derrota dos seus inimigos, poderia pedir mais riquezas, mas ele pediu sabedoria de Deus para poder governar Israel. E Deus então atendeu o pedido de oração do próprio Salomão. E é tão interessante que o Senhor honrou Salomão. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 ao 14. Ele nos ensina a pedir de Deus sabedoria, que vale mais do que riqueza, vale mais do que a derrota dos nossos inimigos. Ele se tornou um dos reis mais sábios que existiu. Ele se tornou um rei pacífico por causa da bondade do Senhor. Em 1 Reis 4, 34 também confirma isso. Ele deixou diversos livros escritos, capítulo 10 de 1 Reis, versículos 23 a 25 também confirma isso. 1 Reis 4, 32 também vai confirmar que ele escreveu diversos provérbios. Ele é responsável por escrever o livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão e Eclesiastes também, e também alguns salmos. O Salomão ele estabelece um reinado extraordinário por causa da bênção de Deus. E aqui nós temos uma reflexão. A nossa vida ela se torna uma bênção quando nós estamos então debaixo da bênção de Deus. Quando nós buscamos viver debaixo da bênção de Deus, a nossa vida passa a ser então abençoada, como foi então a vida de Salomão. Ele pediu sabedoria em oração e Deus lhe concedeu. Se nós pedirmos sabedoria de Deus, Deus também nos dá, Deus também nos concede. Eu espero muito que essa palavra possa te edificar, que você também possa falar sobre a necessidade de buscar a sabedoria. No período do reinado de Salomão, ele estabeleceu uma grande construção, ele foi responsável por construir o templo em Jerusalém. Ele adorou o Senhor com toda a sua vida e colocou seu coração para servir a Deus. Avançando, vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre a realização de um grande projeto. Salomão também foi responsável pela realização de um grande projeto que nasceu no coração de seu pai Davi, a construção do templo. E ele, então, coloca o seu coração nesse projeto. Davi não construiu o templo porque as suas mãos eram manchadas de sangue. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 5, 1 Reis, capítulo 5, versículo 3. Porém, Davi preparou todo o caminho, preparou todos os recursos. E o Salomão, então, soube aproveitar esses recursos para a glória de Deus.
Em 1 Crônicas 28, versículos 11 ao 20, você vai perceber isso. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, ele realizou a construção da casa do Senhor com excelência. Ele deu o melhor que ele tinha para construir a casa do Senhor. Em cada detalhe, ele foi responsável por essa construção. Em 1 Reis, capítulo 6, versículos 2, versículos 7, 9 e 14, também confirma isso. A magnitude desse templo que foi construído está citada então em 1 Reis 6:38. E é tão interessante que quando o Senhor abençoou Salomão e o templo foi construído e foi terminado, Deus então abençoou a sua vida e a glória de Deus desceu sobre o templo. Descendo a glória de Deus sobre o templo, Salomão entendeu que Deus estava aprovando aquele projeto. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Salomão ele leva adiante o projeto do seu pai, ele não joga fora o projeto do seu pai. A gente não pode desqualificar o projeto de ninguém. Às vezes Deus levanta um irmão na igreja e ele começa um projeto, a construção de um templo, uma atividade de evangelismo. E tem gente que desfaz isso e começa um novo projeto. Salomão me ensina que ele toma o projeto do seu pai, ele aperfeiçoa e leva adiante. Nós também precisamos aprender isso, em valorizar o trabalho de quem veio antes de nós, para a glória de Deus. Salomão nos ensina isso e Deus honra Salomão por causa dessa humildade também. Avançando, vamos agora para o terceiro e último ponto da lição, que trata sobre o seguinte assunto: um majestoso início, mas um final complicado. Muitos estudiosos biblicistas fazem questão de dizer que Salomão teve um início extraordinário na presença do Senhor. Mas ele teve um final complicado pelo fato de se envolver com diversas mulheres estrangeiras. 1 Reis 11, versículo 1 também confirma isso. A Bíblia fala sobre a proibição do casamento com os estrangeiros. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 2 ao 4. Salomão ele se casa para se envolver politicamente falando. Porém, com o objetivo de agradar as suas esposas, Salomão também construiu outros templos que eram templos para a adoração dos deuses dessas esposas. E isso desagrada ao Senhor. Observe, ele tem um início bom, mas ele é levado por essas situações. Você percebe que ele tem um início fiel diante do Senhor, mas ele é levado pelos pecados das suas próprias esposas. Você vai perceber em 1 Samuel 11, 14, versículo 23, versículo 26, que por causa disso o Senhor não levantou inimigos contra Israel por causa de uma promessa que ele realizou a Salomão. Mas você vai perceber que Salomão, ele agiu de forma equivocada contra Deus. Ele deixou a sua fé esfriar no final da sua vida. E ele então morreu. Morrendo, seu filho Roboão é estabelecido no lugar. Roboão não tem a sabedoria de Salomão e, infelizmente, o reino é dividido. Salomão reina por 40 anos e, após a sua morte, ele deixa um legado. Ele deixa o legado da construção do templo, da adoração ao Senhor. Porém, a sua fé pessoal é demonstrada como alguém que enfraquece no final da sua vida e se deixa levar pelas suas diversas esposas. Salomão nos dá um grande exemplo de vida, de ser uma pessoa que teme ao Senhor e que precisa em todo o tempo continuar temendo a Deus. E nós precisamos também levar isso adiante para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque me ajuda muito a falar de Jesus e também compartilhar a palavra de Deus para mais vidas serem alcançadas por Cristo. Se você pode, se inscreve no canal também. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @Janderson Nascimento. Vou ter o prazer em te receber por lá no Instagram, @FacilitaEBD. Acompanhe a gente, acompanhe o nosso Ministério Pastoral. Sempre posto novidade das aulas para vocês. Já estamos postando os temas do terceiro trimestre. Você já pode conhecer em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui, toda quinta-feira ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adolescentes. E também já estou disponibilizando no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Toda quinta, a partir das 6 da manhã, já tem aula lá disponível para você, para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração.
Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixa no comentário aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te faça brilhar e você venha prosperar. Se você precisa de oração também, coloca aí o teu motivo de oração. Nós vamos orar por você pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te edificar para a glória de Deus. O primeiro texto é esse aqui, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard, do Longman III, editora Vida Nova, material extraordinário para você que gosta de estudar o Antigo Testamento. Quero indicar também esse livro, esse é escrito por mim, A Doutrina do Pecado, editora Santorini. Vale muito a pena você ter esse material em mãos também, você que gosta de estudar as Escrituras. Que Deus abençoe você para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: um reino dividido. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus te quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.